O texto que servirá de base para a nossa meditação, para a nossa reflexão, nesta manhã, que está em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Lerei numa tradução conhecida como Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que diz assim: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Deus abençoe a sua palavra lida nesse momento. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Enquanto refletimos nesse tema, uma esperança que se renova. Sem sombra de dúvidas, ao longo desses quase 2 anos de pandemia, uma palavra soou como algo, uma música suave aos nossos ouvidos, a palavra esperança. E mesmo ao caos provocado pela pandemia, havia em nós, soava em nossos ouvidos a palavra esperança, a esperança de que tudo iria passar e que nós voltaríamos a ter uma vida dentro da normalidade como nós estávamos acostumados a viver. Infelizmente, muitos se foram, perdemos muitas pessoas queridas, famílias, algumas delas perderam várias pessoas queridas. Mas algo que em nós continua se renovando a cada dia é a esperança. Nós estamos aqui. E o fato de estarmos aqui é algo que enche o nosso coração de alegria, de gratidão e de esperança. Hoje também é o primeiro domingo do mês de dezembro, quando já estamos começando a planejar, a nos preparar para a celebração do Natal. E olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, iniciamos essa preparação trazendo à memória o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, que é a razão principal, é o conteúdo da nossa esperança. E eu trouxe esse texto para refletirmos um pouco nele, porque o contexto desse texto era um contexto também de muitas dificuldades. O povo de Deus havia sido levado, grande parte do povo de Deus havia sido levado para o cativeiro babilônico. E quem escreveu esse texto estava descrevendo um quadro trágico. Quando lemos Lamentações, os 5 capítulos de Lamentações, vemos um quadro trágico, com muitas famílias estraçalhadas, muitas famílias atingidas de maneira indelével por aquilo que estava acontecendo com o povo de Judá. As principais lideranças foram levados para a Babilônia. Famílias foram divididas porque alguns permaneceram em Judá, outros foram levados para a Babilônia. Muitos foram assassinados de maneira brutal. Era um momento difícil, muito penoso, vivido pelo povo de Deus nesse momento. E então vem esse texto que traz uma beleza estética extraordinária na sua estrutura, com uma mensagem tremenda. E o coração da mensagem de Lamentações está exatamente no texto, na parte que eu acabei de ler. Uma mensagem de esperança em meio ao caos. E então,
uma esperança que se renova ao lembrar, ao trazer à memória quem é o Deus que servimos. Observe o que o escritor está dizendo a partir do versículo 19. Ele vai dizer assim no versículo 19: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos, penso sempre nisso e fico abatido. Quando o escritor lembrava de tudo que estava acontecendo ali, naquele passado imediato, naquele presente, o seu coração se enchia de tristeza e de amargura. Mas a partir do versículo 21, ele vai dizer: mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. O que é que renovava a esperança do autor desse texto, do escritor sagrado inspirado pelo Espírito Santo? Era exatamente a lembrança de quem era o Deus que ele servia. Um Deus de amor, um Deus cuja misericórdia se renovava a cada manhã, um Deus cuja misericórdia se renova a cada manhã, um Deus de graça, em meio a tanto sofrimento. O que trazia esperança para o escritor sagrado era lembrar, era trazer à memória quem era o Deus que ele servia. Ah, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, o que é que está enchendo a sua mente? O que é que você tem trazido à sua memória? Certamente quando você pensa nos últimos 2 anos, nos últimos anos de vida, poderá vir à sua mente situações, experiências, fatos, que enchem o seu coração de tristeza e de amargura. Mas quando você olha para o Deus que você serve, quando você olha para o Deus Criador, então a sua esperança é renovada. Como o autor de Hebreus disse: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. É verdade que conhecemos pouco de Deus, mas o que conhecemos dele já é suficiente para que o nosso coração se encha de esperança, não uma esperança oca, vazia, mas uma esperança cheia da presença e da graça de Deus. É verdade que Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. É verdade que o que nós podemos conhecer de Deus é um percentual muito pequeno daquilo que de fato Deus é. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o que conhecemos de Deus são gotas, o que ignoramos de Deus são oceanos. Então, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós percebemos que conhecemos pouco de Deus, porque o que conhecemos de Deus é realmente um percentual muito pequeno diante do tamanho que Ele é, diante do Deus que Ele é. Mas o que nós conhecemos é suficiente para que o nosso coração esteja sempre cheio de esperança. Por isso o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus é a nossa esperança. Por isso, por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam os desafios, por maiores que sejam as tragédias que tenhamos que enfrentar, por maiores que sejam os desafios que temos que enfrentar, nós podemos lembrar que o Deus que nós servimos é um Deus
cujo amor é infinito, cuja graça é maravilhosa, cuja misericórdia se renova a cada manhã. Qual tem sido a sua experiência com Deus nesse sentido, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual tem sido a sua experiência com Deus, meu prezado amigo, minha prezada amiga que me ouve aqui ou pela internet? Você já conhece o Deus, esse Deus de amor, esse Deus de graça, esse Deus misericordioso? Você já conhece esse Deus em sua vida? Com o que você tem enchido a sua mente? Com que imagens, com que lembranças, com que conteúdo você tem enchido a sua mente? O escritor disse: a esperança volta quando penso no seguinte: o amor de Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Uma esperança que se renova ao lembrar, ao trazer à memória que Deus é a razão da nossa vida. Ele é o nosso bem maior, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. No versículo de número 24, ele diz: Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Deus é a minha porção, na outra tradução, Deus é a minha porção. Essa expressão, Deus é a minha porção, é uma expressão cunhada lá de Números, fazendo uma referência à herança que os sacerdotes e levitas receberam do Senhor. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Então, quando o escritor disse: o Senhor é a minha porção, Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele, ele estava querendo dizer: isso os babilônicos não podem tirar de mim. Isso os babilônicos não podem levar para a sua nação. Os babilônicos podiam levar os seus bens. Os babilônicos podiam levar as suas famílias. Os babilônicos podiam levar os seus sonhos. Mas não podiam tirar do escritor a certeza de que o Senhor era a sua herança, de que o Senhor era a sua porção. Os traumas que sofremos ao longo da nossa jornada são fortes. E muitas vezes requerem de nós resiliência, como as tragédias que enfrentamos nessa pandemia. Requerem de nós muita resiliência. Mas jamais devemos esquecer que Deus é a nossa primeira e principal razão de nossa vida. Ele é a nossa porção. A família é importante, os bens materiais são importantes, os estudos são importantes, a nossa carreira é importante, mas é o Senhor quem nos dá sentido para a vida. E então, quando tudo se vai, nós podemos renovar a nossa esperança, porque Ele, Deus, é a nossa porção. Ele é o sentido maior para a nossa vida. De vez em quando eu ouço um pai, uma mãe que perde um filho de maneira trágica dizer: agora não tem mais sentido viver, porque eu perdi uma pessoa querida, eu perdi um filho amado, não tenho mais razão para viver. E por mais que isso seja difícil, queridos, eu imagino como deva ser difícil perder um filho, perder uma esposa, perder um pai.
porque eu perdi a minha mãe, eu sei o quanto isso é difícil, mas não são essas pessoas que são a razão da nossa vida. A razão da nossa vida é Deus. É Ele que dá sentido para a nossa vida. Então, por mais difícil que seja enfrentar uma perda, uma tragédia, temos que lembrar sempre que Deus é a nossa porção. Ele é a nossa verdadeira herança. Hoje de manhã eu li um texto muito interessante no Facebook. Eu ainda acesso o Facebook. A minha geração é do Facebook, né? Os mais jovens já estão noutra vibe. Mas eu ainda acesso o Facebook. E eu li uma reflexão muito interessante, intitulada Centro. E nessa reflexão, a escritora colocava, fazendo uma analogia entre o centro de uma cidade e o centro das nossas vidas. Muito interessante, porque algumas cidades vivem em função do centro, tudo é o centro. Vou para o centro para fazer isso, para fazer aquilo. Quando vai para o centro é para resolver um problema, é para, enfim, tomar alguma providência importante na sua vida. E aí a autora dizia que na nossa vida também nós temos um centro. E que muitas vezes precisamos ir para lá para resolver algumas questões. E dentre as muitas considerações interessantes do texto, vai dizer quem está no centro da sua vida. E aí a escritora alertava dizendo, cuidado com quem você coloca no centro da sua vida, porque se você colocar pessoas no centro da sua vida, quando elas se movimentarem, o seu centro vai ficar desequilibrado. Então ela dizia, no meu entendimento, quem deve estar no centro da minha vida sou eu mesmo. E aí eu interagi. Eu coloquei, reflexão linda, maravilhosa, só tem um adendo a fazer. Há 45 anos atrás, eu coloquei Jesus no centro da minha vida. E não vivi um dia sequer sem esperança. E não vivi um dia sequer em desequilíbrio, porque Jesus Cristo é a razão da minha vida. Ele é a minha porção. Ele é a minha herança. E por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam os problemas que eu tenho enfrentado, e eu os tenho enfrentado em muitos, mas jamais se esvaiu a minha esperança. Porque a minha esperança que se renova a cada dia tem um conteúdo. O conteúdo da minha esperança é Jesus Cristo. Ele é a minha esperança. Ele é a minha porção. E aí uma pergunta básica. Quem está no centro da sua vida? Você mesmo? Pessoas que você ama? Não há nenhum problema em você colocar bem pertinho do centro pessoas que você ama. Mas nunca esqueça que o principal que deve estar no centrão, no comando da sua vida, para que a sua esperança não desfaleça, para que você não se desespere, para que você não perca a esperança, é fundamental que Jesus Cristo seja a sua porção. E que você nunca esqueça disso. Na hora das dificuldades, na hora dos problemas, na hora das lutas, nunca esqueça. Ele é a nossa porção. Ele é a minha herança maior. E em terceiro e último lugar, uma esperança que se renova ao lembrar, ao trazer à memória, que podemos buscar, que podemos ter comunhão, que podemos descansar plenamente nas mãos do Senhor da história. E aí são os versículos 25 e 26. O Senhor é bom para
todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Noutra tradução, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Deus é o Senhor da eternidade. O salmista disse: de eternidade a eternidade, tu és Deus. O Senhor, Criador de todas as coisas, é o Deus da eternidade, Ele é o Senhor da eternidade. Mas Ele é também o Senhor da história. Porque foi Ele quem inventou a história. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus não precisava ter inventado a história. Deus se bastava. Ele não precisava ter criado nada, porque Ele era autossuficiente. Ele não precisava ter criado nada. Ele não precisava ter criado o mundo. Ele não precisava ter criado o universo. Ele não precisava ter criado a natureza. Ele não precisava ter criado o ser humano para dividir espaço com Ele. Mas Ele criou tudo que está aí. Foi Ele que deu o pontapé inicial na história. E é Ele quem dará o ponto final da história. Ele é o Senhor da história. Por isso podemos ter esperança, porque a nossa vida está firmada no Senhor da história. Mas não só da história do mundo, a história global, a história da humanidade, mas Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o Senhor da minha história. E por isso, eu posso ter essa esperança renovada a cada manhã, a cada dia. Em meio a tantas incertezas, é maravilhoso ter a certeza de que Ele não nos deixa sozinhos. Um só momento. Ele disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não só nos dias bons, mas também nos dias maus. Não só nos dias maus, mas também nos dias bons. Todos os dias da nossa vida, Ele está conosco. Aliás, quando iniciamos 2020, jamais imaginávamos que passaríamos por uma pandemia tão cruel. Jamais imaginávamos que teríamos que ficar trancafiados dentro de casa por tanto tempo. Jamais imaginávamos que não poderíamos ter a presença de pessoas queridas conosco. Jamais poderíamos imaginar que nós tínhamos que nos furtar ao privilégio de dar um abraço em alguém, ou de apertar a mão de alguém, com medo de nos contaminar. Mas teve alguém que esteve sempre na nossa casa. Teve alguém que esteve sempre conosco. Jesus Cristo esteve conosco. Por isso estamos aqui. Aprove ao Senhor preservar as nossas vidas. E por isso nós estamos aqui. Nunca estivemos sozinhos e jamais estaremos sozinhos, porque Ele está conosco. Aliás, Natal é a celebração do Emanuel. É a celebração da manifestação do Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Por isso não há razão nenhuma para nós perdermos a esperança. Pelo contrário, há muitas razões, e especialmente esta razão, para nós renovarmos a nossa esperança nesta manhã e nos prepararmos para a celebração do Natal com esse espírito de renovação da nossa esperança. É verdade, a pandemia não acabou. Vem a Omicron aí, perturbando novamente. Mas calma, é verdade, precisamos continuar tomando os cuidados. Sim, por que não? Suportamos 2 anos fazendo isso, vamos continuar mais um pouquinho.
Mas não deixemos de celebrar com entusiasmo, com alegria e com profunda gratidão em nossos corações a vinda do Messias, o nascimento do nosso Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Como é que você está se preparando para celebrar o Natal? Ouvimos agora mesmo uma música muito bonita, dizendo que foi ótimo que Jesus veio a Belém, mas ele precisa vir também ao seu coração. Você precisa ter Jesus com você. Por isso, se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, glória a Deus por isso. E nesse Natal, não esqueça de exaltar isso, de celebrar isso com entusiasmo. Jesus é o Senhor da sua vida e Ele é o motivo da festa. Talvez você esteja planejando algo muito interessante, uma bela ceia, presentes, ornamentação, como essa linda ornamentação aqui. Nada de mal nisso. Mas não esqueça, Natal é a celebração do nascimento de Jesus, Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O mundo pode e deve ter esperança, mas a esperança do mundo está muito sujeita às circunstâncias. Mas a nossa esperança é certeza. Certeza de que podemos confiar no Deus que servimos. Certeza de que Deus é a nossa porção, a nossa verdadeira herança. Nosso verdadeiro sentido de viver. Um Deus que está conosco e que caminha conosco. E eu finalizo com um texto lindíssimo, extraordinário de Romanos capítulo 8, versículo 18. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E a partir do versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a nossa esperança se renove a cada dia. Amém.